Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Cassiana e essa é a parte 18 da saga Anunnaki e nós vamos conversar sobre a gênesis do último projeto Atlante, a chamada dos deuses instrutores. Começamos uma nova fase nesta saga da Odisseia planetária. Um tempo onde encontrar informação a respeito se converte numa tarefa difícil e parece que em muitos temas só conseguimos meramente arranhar a superfície. De toda forma, durante essa saga, temos conseguido construir um mínimo de linhas para melhor compreensão de uma teoria que pode ser nossa verdadeira história. Essa obscuridade sobre Atlântida se dá inclusive com pessoas sob hipnose de regressão, onde há muitos relatos sobre Roma, Egito Antigo e outros, mas quase nunca emergem relatos relevantes sobre Atlântida. Isso denota que Atlântida não só foi apagada dos livros de história, mas também há algo como que uma barreira energética. Todavia, claro está para os poderes ocultos que controlam a humanidade que ocultar e manipular nossa verdadeira história é uma estratégia básica para manter seu poder. Certamente poderíamos ter separado os primeiros 17 capítulos em um bloco à parte, já que, como vimos, a segunda e devastadora guerra nuclear Lemur-Atlante pôs abaixo os projetos adâmicos terrestres. Embora tenha havido sobreviventes que possuíam um grande conhecimento das energias sutis, nunca mais tornariam ao seu esplendor. Nunca mais nada seria o mesmo. Se até aqui você tem assistido a todos os capítulos, verás que isso é mais que um passatempo. Vai muito além de passar um tempo escutando histórias entretenidas. Fazendo uma retrospectiva, nos damos conta do volume de informação. Muitos têm dito que, de alguma maneira, já sabiam e que também, de alguma maneira, já viveram isso. A sensação é a mesma que empurra pesquisadores a tentar montar esse quebra-cabeças. O afã de recordar algo que foi apagado de nossos registros ao reencarnar, mas que sua intuição lhe diz que você esteve ali, que você viu e viveu isso, que não se tratam de historinhas. Algo muito dentro de ti está constantemente a reviver recordações e ser consciente agora de todas essas realidades em todas as linhas de tempo. Como o tempo, no fundo, pode não existir, e apenas funcionar de maneira constante nessa realidade tridimensional, todos esses feitos poderiam estar acontecendo agora mesmo, neste mesmo instante. Portanto, você agora está aí. E isso que sentes é tua memória celular que conecta com teu eu superior, e este sabe perfeitamente de todas essas realidades paralelas. E tu também, no fundo, sabe. Vimos como o desvio premeditado de grupos de almas cada vez mais densos, sobretudo esse terço de alma de maldequianos de baixa vibração, combinado com os novos grupos de Talset, Capella e Boronak, acabaram por reduzir a pedaços os projetos Lemúria e Atlântida, depois de haver vivido centos de milhares de anos com uma autêntica idade de ouro. E este era o objetivo de que literalmente aqui estão encarnando gente que não devia. Quando se vê baderneiros, delinquentes, povos de tradição violenta ou etnias de comportamento bastante lamentável, temos o exemplo exato do que se comenta nessa saga. Isso pode parecer até racista, mas se explica com um exemplo prático. Com toda certeza, todos conhecem à sua volta, incluindo familiares,
pessoas de comportamento lamentável, sem valores, pessoas que inclusive desfrutam do prazer de causar danos aos demais. E por outro lado, também conhecem animais de companhia, geralmente cães e gatos, de sentimento muito mais bondosos do que essas pessoas lamentáveis que comentávamos. Isso, em um planeta de evolução normal, não se dá, pois o processo de ascensão espiritual vai passando pela primeira dimensão dos minerais, a segunda dos animais e a terceira, que é a nossa. E não cabe, de nenhum modo, um ser de terceira dimensão mova energias mais densas do que um ser de uma evolução mais primitiva. Simplesmente não pode ser. Salvo, claro, que o processo reencarnatório esteja envolto, como é o caso de nosso planeta de quarentena. É possível que parte dessas almas degeneradas seja fruto de vidas desgraçadas de abuso, mas a maior parte provém desse grande grupo maldequiano. Apenas se comenta que esses grupos podem passar milhares de anos encarnando sem aprender praticamente nada. Agora, como sua encarnação neste planeta, planejado pelo Melquisedeque planetário Caligastia, não foi fruto de casualidade, os arcontes que os influenciaram sabiam perfeitamente o que faziam e o conseguiram. As almas maldequianas que arrebentaram seus planetas em guerras estúpidas acabaram arrebentando também a civilização Lemur-Atlante. Depois dessa reflexão, o melhor será fazer um breve inventário do estado das coisas nessa cota temporal dos 60, 70 mil anos antes de Cristo, que foi a época em que ambas civilizações se destruíram mutuamente. Vimos como os Atlantes se prepararam para o impacto do asteroide perante a reiterada negativa lemuriana em cooperar na coordenação de um plano de interceptação do mesmo. Os Atlantes construíram a toda pressa uma rede de bunkers subterrâneos tanto no continente Atlante como em suas colônias americanas. Uma delas era na zona do Equador, a famosa chamada Cova de los Tayos. Uma vez impactado o asteroide em pleno continente Atlante, e enfurecidos esses com os lemurianos por não haver cooperado, se deu começo à represália termonuclear. A Cova de los Tayos é mais que provável que foi usada em plena guerra como zona de escape intraterrena por parte desses atlantes humanos que viviam nessas colônias. Também apontamos que na zona do Centro e de Norte América houveram colônias humanas sobreviventes da primeira guerra nuclear entre Lemúria e Atlântida, centenas de milhares de anos atrás. Esses povos se desenvolveram de forma independente ao nível de uma indústria lícita e avançada. Como podemos encontrar na Europa, daí que se encontram restos humanos com mais de 200 mil anos que foram literalmente sepultados e ocultados pela ciência oficial. Esses mesmos sobreviventes da Primeira Guerra, o Homo de Cro-Magnon, não era mais do que arianos pleiadianos gigantes mutados pela radiação, que emigraram em tempo para as zonas hiperbóreas norte, onde hoje é a Groenlândia, que naquela época era um bosque verdejante. Estavam constituídos por poucas tribos de caçadores-coletores que gozavam de um vastíssimo território e recursos para eles somente. Tinham uma vida simples, com poucas enfermidades e uma longevidade notável. Careciam de riquezas materiais, mas tampouco sentiam falta delas. E viviam suas vidas
com um tipo de cultivo muito distinto do nosso. Eram unidos com a natureza. Com o tempo, desenvolveram uma avançada indústria e uma organização social complexa, dando-se especializações por gênero, típico das culturas dos Cro-Magnon, o que fazia uma espécie muito mais produtiva. Essa possibilidade de ser especializado e essa organização social complexa fez deles um grupo muito superior ao Neandertal, que, como se viu posteriormente na Europa, muitos anos depois, não foi capaz de competir com a nova raça que invadia seu continente, tanto que foram fadados à extinção. Possuíam também gostos pelas artes e pinturas que hoje chamamos de rupestres. Também vimos que os autodenominados deuses Anunnakis haviam repartido os territórios entre as distintas facções, mas a tensão entre eles era constante. A influência arconte havia encontrado espaço entre eles e se haviam convertido, na maioria, em uns fantoches idólatras ávidos de poder e de crescente crueldade. Vimos como por volta dos 200 mil anos, ou quem sabe até algo mais atrás no tempo, haviam modificado a genética dos elfos por medo de serem superados por eles, criaram um ser capado de suas capacidades extrafísicas, um ser controlável, ou seja, nossa raça humana atual. Já vimos também que Enki e sua facção não estavam de acordo com eles, mas que não tiveram mais saída a não ser acatar as ordens. Esse, por sua vez, fez uma jogada de mestre. Ele não destruiu nossas 10 hélices de DNA restantes. Ele apenas as desconectou, consciente de que chegaria um momento de alta vibração ao planeta e que esse DNA despertaria e se autoajustaria em um hipotético salto evolutivo. Essa era sua soterrada esperança. Visto que nossa espécie ficou apenas com 2 hélices de DNA, as de mera sobrevivência. Essa primeira raça, Sapiens, foi a raça negra, que com uns milhares de anos proliferou na África, mas curiosamente a ciência oficial indica que, ao redor dos 67 mil anos, se produziu uma migração progressiva da África para a Eurásia. Outra vez, vimos a data-chave em torno dos 60, 70 mil anos atrás, se repete sucessivamente em vários pontos da história. É que os Anunnakis provocaram essas migrações, já que no fundo queriam o maior território possível ocupado por seus humanos escravos, os quais governariam como deuses. Dessa forma, ocuparam a maior parte de territórios possíveis com seus escravos. Isso também porque sabiam que a Federação não ia atacar essa nova raça, que era vista com pena. Além do mais, a contar que quase havia desaparecido os Lemurianos e os Atlantes, a partir dessas épocas havia liberdade para os Sapiens se expandirem. Assim, o Homo sapiens, com o processo de adaptação de milhares de anos aos distintos climas da Terra que iam ocupando, junto seguramente com algum pequeno toque genético ao gosto de cada facção Anunnaki, foram evoluindo da raça original negra primitiva às diversas raças que conhecemos hoje. Em se tratando da Índia, temos que falar que estas eram as terras da deusa suméria Ashera, conhecida lá como Kali, ou ainda como Astarte, para os fenícios e cananeus. Coisa que muita gente não sabe é que para as tradições judaicas mais antigas, falando do século XII até o século VII a.C., na época do rei Josias de Judá, que era um deus rei solitário,
sendo que sua consorte era a própria deusa Astarte, uma deusa violenta, sanguinária e destrutiva. Conforme as façanhas que veremos mais adiante sobre Enlil-Javé e o caráter bélico de Nanna Ashera-Kali, veremos que eles formavam, todavia, um casal perfeito. Trocando de atitude, o território europeu estava habitado por tribos de neandertais, fruto também da mutação genética dos arianos atlantes pleiadianos, devido à radiação da primeira guerra Lemur-Atlante ao redor dos 300 mil anos antes de Cristo, e essa degeneração foi em um grau muito maior do que o que acometeu os Cro-Magnon. Ao estudar as reconstruções forenses e fazendo-se comparações entre uns e outros, fica evidente o aspecto mais animalesco do Neandertal comparado com os antigos Cro-Magnon, que passariam hoje por nós desapercebidos sem problemas. Contudo, os Neandertais eram uns poucos milhares, sendo que o continente europeu era quase totalmente despovoado na sua totalidade. Retomando a raça hiperbórea da Groenlândia, seus dias de tranquilidade, a partir dos 100 mil anos antes de Cristo, estavam chegando ao fim. Isso se deve ao fato de que, a partir dessa época, iniciou-se o processo climático da última glaciação. Processo que não foi exatamente paulatino, mas sim que, sucessivamente, foi se sepultando no gelo a zona da Groenlândia. Isso, logicamente, produziu correntes migratórias do norte para o sul, buscando climas mais amenos. Essas migrações deram finalmente um salto para novas terras ao redor dos 67 mil anos antes de Cristo. Oficialmente, o Cro-Magnon surgiu na Europa de repente, sem explicação plausível, sendo que a ciência oficial ainda não consegue explicar como surgiram e de onde vieram. Essas migrações das zonas hiperbóreas se deram paulatinamente durante aproximadamente 1000 anos, até que ao redor de 65 mil anos antes de Cristo, ao finalizar a última fase da grande glaciação, houve um período de clima mais ameno que duraria até ao redor do ano 57.500 a.C. O hiperbórico Cro-Magnon, que eram alguns poucos milhares, se encontravam em um continente praticamente despovoado, com pequenas tribos de neandertais frutos da Primeira e Segunda Guerra, topando-se com o tempo com alguns poucos sobreviventes atlantes da raça pleiadiana primogênita, que eram arianos de 3 a 4 metros de altura. E eram ainda espécimes formidáveis. Ambas raças se conheciam e conheciam suas histórias do passado, se respeitavam mutuamente e reconheceram-se na hora seus parentescos e suas singularidades. Ambos grupos, portanto, uniram suas forças e começaram uma nova caminhada juntos. Passados milênios, uma segunda etapa se deu no processo de glaciação. Isso forçou o final da migração do norte da Groenlândia para o território Atlante e em menor escala para a Europa. E estes, então, são os Cro-Magnon, que estão datados oficialmente pela ciência ao redor dos 40 mil anos. Mesmo que a ciência moderna ainda tenha dificuldade em explicar sua aparição repentina, dado também a enorme diferença entre o Neandertal e o homem de Cro-Magnon, seria necessário o concurso de milhares e milhares de anos de evolução e, no entanto, a linha temporal entre eles é bastante restrita. Genética e evolutivamente não tem sentido. Nos encontramos então no continente Atlante, povoado por alguns poucos hiperbóreos e Cro-Magnon.
e alguns poucos atlantes que haviam se perdido, dado a dificuldade em reter os conhecimentos antigos. Esse lamentável espetáculo a que estavam submetidos essa escassa população atlante, desse momento se via ainda mais agravado pela falta de assistência das federações pleiadianas e sirianas, que já vimos como haviam literalmente abandonado o projeto adâmico terrestre, depois de centenas de milhares de anos. Mas esse feito teve consequências na própria Federação de Alcíone. Os poucos que seguiram à risca o protocolo nos piores momentos, arcturianos, andromedanos e da colônia benevolente de Órion, na Antártida, e certas facções sirianas e pleiadianas a título individual, criticaram a conduta da Grande Federação de Alcíone e pleitearam um debate a respeito. O argumento era claro. Como se podia deixar abandonados os filhos das Pleiades e de Sírios no pior dos momentos, uns sobrevivendo em Atlântida e não sendo nem a sombra da glória passada, e por outro lado o Homo sapiens que havia sido geneticamente modificado, capado e escravizado pelos Anunnakis, havendo agora se proliferado por dezenas de milhares de anos e em sua origem eram, de fato, pleiadianos modificados por mandato do Conselho de Sírios. Em um dado momento, houve uma entidade que deu o primeiro golpe na mesa sobre essa situação, e esse foi Enki, o número 2 na hierarquia de poder da colônia Anunnaki na Terra. A essa altura da situação, Enki já havia conectado-se com o seu eu superior e conhecia sua missão de vida. Era plenamente consciente de que era uma encarnação da Ordem Crística Kumara, ordem esta fundada por Metraton, para encarnar em seres reptilianos e conectá-los de dentro para fora com o amor da fonte, rompendo com o caráter tipicamente guerreiro da unidade reptiliana. Tinha um ótimo relacionamento com as sacerdotisas reptilianas, que até então eram respeitadas servidoras da fonte e que agora, no entanto, desde a ruptura Anunnaki com sua originária Federação das Pleiades e a subida ao poder do pai e comandante Anu, haviam sido remidas de seus poderes, humilhadas e desdenhadas, pois ele as considerava uma ameaça ao seu patriarcado. Enki, o deus Apsu, para os acádios, possuía importantes territórios na África, e apesar de ser o dirigente pioneiro na colonização terrestre, havia sido relegado pelo pai e comandante Anu em favor de seu irmão Enlil. Contudo, diferente de Enki, Enlil possuía territórios na Mesopotâmia, entre eles o primeiro assentamento Anunnaki na Terra, que foi a cidade de Eridu. O centro neural da facção de Enki estava no Egito, e havíamos deixado no ar que o que havia acontecido exatamente em Serapeu, de Saqqara e de Mênfis, que passou por esses passos e para que serviam essas tumbas em pleno apogeu da Guerra Lemur-Atlante. São muitos testemunhos dos viajantes da existência da abundância de areia vitrificada, que é indicativo de altíssimas temperaturas devido a conflitos nucleares. Poderíamos nos perguntar, se esse território era Anunnaki, por que foi afetado pela Guerra Lemur-Atlante? Naquelas épocas, as facções Anunnakis já estavam muito divididas, e a facção de Enki era vista pelo resto, sobretudo a de Enlil, de caráter condescendente para com os humanos. Enki já mantinha uma estreita relação com a facção Atlante, de mestres e sacerdotisas, que não se haviam desviado, e no fim com alguns humanos e outros reptilianos,
todos eles compartilhando sua origem pleiadiana. Essa relação era conhecida por todos e não era bem vista pela facção de Enlil. As relações entre mestres, viagens diplomáticas, relações comerciais e pequenas colônias atlantes nos enclaves egípcios era comum. Mas, no momento de começar a guerra, a facção de Enki auxiliou a evacuação de alguns atlantes para sua pátria natal nas Pleiades. Isso foi feito através de algumas instalações como a de Serapeu, cujas colossais sarcófagos de pedra nada mais eram do que portais estelares para viagens interplanetárias. Alguns anos atrás, houve uma expedição espanhola de médiuns sensitivos e canalizadores que, apesar de algumas discordâncias, foram unânimes em sinalizar a evacuação de aproximadamente 50 mil pessoas pelos portais de Serapeu. Mais uma vez vimos como a data dos 65 mil anos antes de Cristo parece fazer força para chamar nossa atenção e aqui volta a se apresentar. Por outro lado, paralelamente, os mestres lemurianos haviam sobrevivido em número suficiente tanto para manter uma guerra como para manter um conhecimento poderoso. Viam com pesar todo o ocorrido e a situação de abandono pela qual passavam as pessoas no continente Atlante. Nesse momento da situação, se produziu um chamado de auxílio aos irmãos do cosmos por parte desses mestres. Esse chamado era para que se apoiasse o projeto de Enki desde o Egito, oferecendo todo o apoio tecnológico que fosse necessário e grupos de sábios e sacerdotisas e engenheiros que estivessem dispostos a encabeçar o projeto. Também facções pleiadianas e sirianas, a título individual, resolveram recrutar voluntários e mandar mestres instrutores para este projeto. Eis que nesta nova Atlântida havia muito trabalho a fazer. Assim, um nutrido grupo de mestres lemurianos que haviam feito esse chamado cósmico decidiram ser conscientes e também fazer parte desse grupo de mestres instrutores para a nova Atlântida. Além do mais, os mestres tomaram a decisão de unir-se com mulheres atlantes e dar a esta civilização um empurrão evolutivo depois das degenerações genéticas ocasionadas pela radiação. Esse enriquecimento genético, através dos nascimentos, cederam os códigos que eram necessários para a recuperação de suas capacidades parapsíquicas e habilidades no manejo das energias sutis. Também se buscava afastar a influência da energia arconte e controlar a densidade das almas maldequianas que estavam encarnando, o qual era uma preocupação constante. Paralelamente, esse chamado chegou também aos altos níveis de planos ascendidos que enviaram um de seus mais altos mestres, a entidade Metraton, que na Terra adotaria o nome de Thoth, um dos filhos do ancião de 10 dimensões, o arcanjo Metraton. Há uma grande confusão na nomenclatura do pai e do filho, que apesar de possuírem o mesmo nome, são entidades distintas. Esse ser de planos ascendidos, que para nós seria pura energia, necessitava de um veículo físico neste plano 3D. Essa raça de mestres ascendidos se pôs em contato com os mestres lemurianos e combinaram que eles coordenariam o processo de reencarnação de Metraton na Terra. Fruto dos primeiros cruzamentos dos mestres lemurianos com mulheres arianas Cro-Magnon,
encarnou finalmente em um desses espécimes a entidade Thoth. Essa entidade vinha com a intenção de encarnar quantas vezes fossem necessárias neste planeta para resgatá-lo da densidade e levá-lo à ascensão. Sua estratégia para conseguir isso era clara: a criação das chamadas escolas de mistérios para a formação de mestres e ensinar-lhes os segredos do espírito, da energia e da matéria. Enquanto isso, na grande federação de Alcione, seguiam os debates do que fazer com a Terra, se deviam intervir novamente e como fazer. Mas não havia forma de se chegar a um acordo. Haviam opiniões de todo tipo, inclusive facções que pediam intervenção militar antes que fosse tarde demais e que parassem os Anunnakis, as ordens satânicas de Órion e Caligastia, que fosse destituído de seu cargo de Melquisedeque planetário, já que havia sido comprovada sua má-fé. Mas, perante a inanição da Federação e posto em marcha os projetos de ajuda e instrução, Alcione não teve outra saída, apesar da falta de acordo entre as facções, e deu sua permissão para que levassem a cabo, ao que verdadeiramente, se pensarmos bem, tampouco tinham outra opção. Assim, finalmente, aderiu um quórum necessário no Conselho para emitir uma ordem com diretrizes básicas, mas muito claras e invioláveis para este projeto, no qual embasava a iniciativa de direitos. Esse ponto marcaria de forma indelével o novo projeto, seu começo, seu meio e seu fim. Está claro que a civilização Atlante, depois das guerras, teve um longo período de abandono, e em torno de 35 mil anos antes de Cristo se deu início ao novo e último projeto Atlante na Terra. Não se conhece as cláusulas da ordem expedida, mas canalizadores são unânimes em 2 pontos: de que teria ficado proibido o desenvolvimento e manejo de alta tecnologia, bem como teria ficado proibido toda e qualquer manipulação genética, e que se quebrassem alguma dessas regras, haveria o abandono imediato da Federação, cortando qualquer assistência a este projeto. Então é isso aí, galera. Esse é o fim do capítulo 18 e agora a gente vai para a tradução do capítulo 19, que vai falar sobre este último projeto Atlante na Terra. Um abração e até lá!